Saudações aí a todos. Já estamos cá mais uma vez para compartilharmos juntos esse conhecimento acerca dos testes rápidos. Trabalharemos mais com a técnica da imunocromatografia. Salientar que nós temos várias técnicas que podemos encontrar quando falamos dos testes rápidos, né? E o objetivo dessa aula mesmo é trabalhar com os testes rápidos. Então, nós vamos tentar relembrar, ou temos como o propósito relembrar, ou ainda a sensibilidade, neste caso, todo aquele que é responsável pela execução desses testes, seja no seu gabinete, no seu consultório, seja no próprio laboratório, qualquer pessoa que é confiada a essas ações, que é confiada a essas digamos, atividades de realizar esses testes. E como definição, nós podemos entender testes rápidos como aqueles testes que são realizados, e não só pelo tempo, né? Certo que são aqueles que são realizados em pouquíssimo tempo, né? E também são realizados em quaisquer locais que não sejam um laboratório, digamos, não seja uma estrutura física de laboratório, mas não simplesmente que eles são realizados fora. No laboratório também podemos encontrar, mas precisamos dizer que são aqueles que podemos encontrar, né? Ou são aqueles que podemos realizar fora da estrutura, da estrutura física do laboratório. Ok? Então, para esses testes nós não precisamos daquelas bancadas, não precisamos daquele equipamento todo, né? Então, isso faz também desses testes serem considerados os testes rápidos, né? Então, nesses pontos de consultório, nesses pontos, nas brigadas, por exemplo, nós podemos encontrar esses testes, podem ser realizados, alguns deles, né? Então, esses conceitos todos fazem com que esses testes sejam considerados os testes rápidos, ok? O tempo, né? As exigências em termos dos requisitos do local, né? Onde ele deve ser realizado, ok? A complexidade desses testes, né? E tantos outros pontos. Então, nós, para podermos trabalhar com testes rápidos, é preciso que a gente perceba um bocadinho aquilo que é a resposta imunológica, ok? O nosso organismo, quando ele sofre uma agressão, ou seja, quando um agente patogênico, né, eh, tenta entrar no nosso organismo, ele tem um sistema de defesa, ok? Nós temos aí o sistema imunológico, ok? Nós temos imunidade inata, né? Que é aquela que vai desencadear aquela resposta imediata. Então, logo que chega alguma coisa estranha no nosso organismo, ele tem mesmo mecanismos já preparados para poder dar resposta de forma imediata. Então, naqueles primeiros minutos, naquelas primeiras horas, né, nós encontramos esse tipo de imunidade no nosso organismo. Então, como alguns elementos que fazem parte dessa imunidade, nós vamos encontrar a pele, vamos encontrar as mucosas. Por exemplo, de repente você já começar a lacrimejar, passou por um sítio, está a começar a lacrimejar, pode ser sinal de que em algum momento você está, ou seja, seu organismo está a se defender de algum material que está a tentar entrar no seu organismo. Lembrar que quando nós falamos desses pontos, nós não estamos a falar simplesmente da entrada de um micro-organismo, né? Qualquer elemento, ou seja, qualquer, digamos, matéria que possa tentar entrar no nosso organismo, então ele reconhecer que isso aqui não é próprio ou não é benéfico para o organismo, ele elabora uma resposta, ou seja, responde no sentido de expulsar esse componente, expulsar essa substância, expulsar esse patógeno do nosso organismo. Então, aí vamos encontrar, por exemplo, as mucosas, razão pela qual, se nós formos já passar por um sítio que tem fumaça, geralmente a intenção tem sido de a gente lacrimejar, né? Tem sido assim. Através da pele também, nós temos aí essa defesa. Temos também, através de algumas células, né? Leucocitárias, estamos a falar que vão desencadear esses mecanismos de fagocitose. Aí estamos a encontrar os neutrófilos, os macrófagos. Temos também as células NK, ou seja, as células natural killer,
ou assassinas naturais, para quem queira. Temos também algumas proteínas de complemento, ok? Então, todos esses elementos aqui têm como principal objetivo responder de forma imediata e rápida à entrada daquilo que seja estranho ao nosso organismo, ok? Então, eles também têm eles, como é que também podem estar a agir? Eles também têm uma situação de reconhecimento de certos padrões comuns do que? De micro-organismo. É a razão pela qual esses elementos todos fazem ou dão uma resposta imediata, ok? Eh, Podemos também passar aí, vamos encontrar a imunidade adaptativa, que essa já é uma resposta já específica. Em que sentido? Nós já estamos ou seja, já estamos a dizer que já passamos daquela fase. Ok, tudo bem. Sofremos alguma exposição e por termos sofrido aquela exposição, o nosso organismo elaborou certas respostas imediatas àquela exposição e houve alguma, digamos, resistência e acabamos por não conseguir expulsar por via daquele mecanismo inato, assim posso dizer, e passamos para a imunidade adaptativa, que essa já é ativada, nesse caso, quando há essa persistência, né? Já dizia isso. Na persistência já se ativa esse mecanismo. E também vamos encontrar que além de estarmos a trabalhar com neste caso, aquelas células fagocíticas, já vamos trabalhar aqui também com os linfócitos B. Então, que esses aqui vão ter como função principal de produzir os anticorpos. E os linfócitos T vão ter a função principal do quê? De coordenar, né? De fazer uma coordenação imunológica e a destruição das células infectadas. Teremos também aqui a falar da sua especificidade. Esses aqui também são, neste caso, aqui já encontramos uma especificidade bastante alta no que diz respeito à maneira pela qual, digamos, esses elementos todos, ou esses mecanismos adaptativos agem diante de um patógeno, ok? Temos também aqui a questão da memória imunológica. O que acontece aqui também há uma situação de elaboração de uma resposta imunológica. Uma resposta imunológica. Então, aqui nós recebemos o que será disso? Desculpa aí, alguém estava a tentar aí me ligar, veremos depois isso. Então, o que acontece? Nós temos o que é isso de memória imunológica? Nós recebemos um patógeno, o nosso organismo reconhece e começa a elaborar uma resposta. E quando elabora essa resposta, ele guarda algumas informações, de modo que nas próximas exposições, logo que for entrar esse micro-organismo, por exemplo, ele não leva muito tempo sem ter-se notado a sua presença, ok? Então, por causa dessa memória imunológica, nós já vamos saber que não, ok, aqui já entrou um certo patógeno, um certo micro-organismo e logo começa-se as ações da sua destruição. Ok? Então, vamos passando aqui. Vamos vendo os testes rápidos. Já demos aí uma visão muito corrida acerca da resposta imunológica. E nós vamos perceber depois disso. Agora, nós temos aqui os testes rápidos e a imunocromatografia. Eu já dizia bem lá no início que só temos uma relação bastante sólida, mas nós estamos a dizer que todos os testes rápidos trabalham com a imunocromatografia. Nós podemos encontrar outras técnicas, como imunoensaios, as técnicas também de precipitação, por aí. Então, para quem queira, né? Pode até, ou para quem acha que precisa, né, desses conteúdos, né, pode até deixar aí nos comentários
podemos fazer um vídeo a falar já das técnicas de precipitação, podemos voltar a lá dar uma olhadinha nos testes de Lisa, né? E aquelas técnicas de sanduíche por aí. Tudo bem. E a imunoglobulografia será uma técnica que nesse caso, vai se basear na reação entre um antígeno e um anticorpo, né? Haverá essa reação entre esses dois componentes. Pois bem, como nós podemos estar a ver aí, nós teremos esses testes todos serão compostos por uma membrana de celulose porosa que é modificada e algumas membranas absorventes que vão trabalhar, ou seja, essas membranas serão acessórias e eles vão conter os elementos da reação, ok? Então, esses todos os elementos, eles serão cobertos, por fim, neste caso, por um material de plástico. Costuma ser um material de plástico que vai conter esses elementos todos que são envolvidos, que são envolvidos numa reação. Agora, qual é o seu princípio, então, dessas técnicas imunocromatográficas? E nós temos aqui a reação, como já bem dizia, temos a reação antígeno-anticorpo, ok? Então, temos aqui como a base a migração da amostra neste caso, por capilaridade, é uma membrana onde os anticorpos vão capturar, neste caso, o alvo. Então, se esse alvo estiver presente, né, na amostra, vai se formar, neste caso, uma linha colorida. Então, independentemente do resultado, nós vamos ter uma outra linha que vai se formar. Essa linha que nós chamamos da linha de controle, né, ou C, né? Em quase todos os testes, né, encontramos essa linha, o C, né, que significa a linha do controle, né, que deve aparecer de modo que a gente valide o teste. Então, para o teste a gente dar como negativo, ele pelo menos tem que ter essa linha do C. E também para darmos como positivo, já deve ter essas duas linhas, a linha do teste e a linha do controle. Vamos perceber mais com mais ênfase lá mais à frente porque dessas linhas e como é que essas linhas aparecem. E quais são realmente as vantagens do uso dessas técnicas imunocromatográficas? Nós temos aí a execução, que é digamos, ele vai precisar de poucos reagentes e procedimentos muito simples, ok? Temos fácil de execução, temos a rapidez, ele não precisa de muito tempo para poder reagir ou para podermos terminar a realização desse teste. Precisamos geralmente de mais ou menos 5 a 60 minutos. Precisamos também acerca do local onde nós vamos trabalhar com esse teste, nem necessariamente que seja no laboratório, como já bem dizíamos lá no início, né? Ok, nós podemos usar esses testes, seja no próprio laboratório, não está vedado, podemos usar esses testes, digamos, num consultório, podemos usar esses testes em vários gabinetes de modalidade sanitária, podemos usar esses testes, podemos encontrar alguns testes desses, por exemplo, nas farmácias, principalmente o teste rápido de gravidez, né? Que é comum encontrar nas farmácias. Agora, em termos também do treinamento, não precisa, nesse caso, ser uma pessoa que já fez o curso de laboratório ou fez algum curso por aí de medicina, por aí vai, para poder exercer esses testes. Ou um profissional pode ser treinado em pouquíssimo tempo mesmo, já estar em altura de realizar esses testes. Também temos a questão do tempo que nós vamos esperar para podermos ter os resultados. A entrega dos resultados é de forma imediata. Logo que terminamos, podemos já passar o resultado para o TINTE e quando se passa o resultado, ou seja, entrega-se o resultado e dá-se o seguimento ao paciente, né? Conforme o resultado, ok? Então, isso também já é uma vantagem, porque nós temos algumas análises que precisam de 24 horas para podermos entregar resultado. Em algumas análises nós precisamos de mais que 24 horas. Então, esse teste não leva muito tempo, como já bem dizíamos lá, são 60 minutos no máximo para você entregar resultado. Isso já é um ganho. Temos também o custo. Esses testes aqui são de aquisição e conservação muito, digamos, acessível. E o seu custo, nesse caso, é bastante reduzido comparado com os outros testes. Em termos de estabilidade também,
esses testes aqui têm validade longa, a maior parte deles tem uma validade longa e quando a gente conservar de forma como deve ser, nós podemos ficar com esse teste por longo período, ok? Ou seja, o período que o fabricante vai estabelecer, nós podemos usar esses testes dentro daquele período sem nenhum problema, se formos a conservar como deve ser. E a temperatura de conservação costuma estar entre 0 a 30, né? Por aí, mas pode haver algumas variações. Ou seja, a temperatura ambiente, ok? Porque esse intervalo já nos diz que nós podemos deixar esses testes à temperatura ambiente. Temos também o acondicionamento, também não é lá tão digamos, não traz lá muitos requisitos que devem ser seguidos para o seu acondicionamento e para a sua execução nós não precisamos de muita amostra, ok? Precisamos de amostra que varia mais ou menos entre 5 a 100 microlitros, ok? Então, essas são as vantagens realmente que nós podemos encontrar naquilo que se refere aos testes rápidos. E a passos largos nós vamos trabalhar, porque tudo que tem vantagens certamente tem as suas desvantagens. Isso está muito claro. Então, como desvantagem nós podemos encontrar nos testes rápidos, nós vamos encontrar leitura do resultado, leitura ao olho humano, que esse também pode nos conduzir a interpretações errôneas, ok? Para aquelas pessoas inexperientes. Porque o que acontece? Aquela linha para poder se formar é preciso que haja uma ligação, digamos, uma ligação coesa ou uma ligação forte entre o quê? Entre um antígeno e um certo anticorpo. Então, aquela ligação também, temos muitos elementos que nós podemos encontrar para que possa acontecer. Nós estamos a falar, por exemplo, da afinidade, aí já estaremos a falar dos fatores, ok? Que influenciam essas ligações, digamos, antígeno-anticorpo. Estaremos a falar da afinidade, a temperatura, o pH, ok? E tantos outros. Então, imagine que a pessoa teve lá muita pressa, fez as pipetagens aí, eh, não seguindo como deve ser, ok? O protocolo do fabricante, acaba fazendo uma leitura aí corrida, hein? E se distrai um bocadinho, pode até emitir um resultado, dizer que, epá, que é negativo ou é não reativo, enquanto realmente é o inverso. Por algum momento pode até acontecer aquela linha se formar, aquela linha colorida, né, ali no T, ok? Aqui nesse caso na cena do teste, formar-se aquela linha, mas não estar bem corada. É preciso que mesmo se observe o resultado com muita atenção. É por isso que essa fase, essa parte aqui é o que podemos também, ou seja, essa parte é a parte que nos dá alguma desvantagem desses testes, ok? Então, nós podemos encontrar também que a sua deterioração é fácil, ok? Tanto que a sua conservação é fácil, a deterioração também é fácil, ok? Então, é preciso que a gente conserve como deve ser ou como o fabricante recomenda, de modo a não cairmos nessa desvantagem da fácil deterioração. Também temos a necessidade de combinação de alguns testes, né? De modo que obtenhamos o resultado final. Aqui estaremos realmente a falar mais ou menos de diagnóstico de HIV, 1 ou 2, onde temos o primeiro teste que é o Determine, ok, que é da rastreio, e também temos o segundo teste que é a do Nigold, né, já para confirmar em caso de dar positivo para Determine. Então, isso também veremos nos próximos slides. Temos também os resultados que podem ser falsos positivos, ou também podemos ter alguma reatividade cruzada. Isso também pode acontecer nesse tipo de teste. Então, também tomamos como uma desvantagem. E vamos a passos largos, de forma tão generalizada, nós vamos encontrar os materiais e reagentes usados nesse tipo de teste, como o kit de teste que vai contendo digamos, esse número de testes, né? Ou esse número de tiras de teste, dependendo de cada fabricante de cada teste. Alguns podem ter 100 ou mais que isso, né? Ou podem ter 50, por aí. Então, temos também algum frasco de mais ou menos, ou seja, de geralmente 2,5 ml, que é do próprio tampão, né? Que vamos usando lá para gotejar naquele pocinho ali, para podermos
influenciar mais na nossa reação. E também temos aí as lancetas descartáveis, né? Para aquelas coletas capilares, ok? O cronômetro para controlarmos até o tempo, né? Faz mais sentido. Para podermos fazer as leituras dentro do período que o fabricante recomenda. Claro. Temos também recipiente para descarte dos resíduos biológicos. Temos que ter lá a caixa de lixo para podermos fazer a segregação correta do lixo. Gás estéril, penso rápido, tubos capilares, né? Esses tubos aí vão nos auxiliar logo que fizemos digamos, quando usamos a lanceta, né? Vamos ficar no paciente com a lanceta, depois vamos usar esses tubos capilares para fazermos a coleta das amostras. E vamos à interpretação dos resultados. Lembrar que nessa aula nós estamos a falar de forma bem corrida, de forma, digamos, abrangente dos testes rápidos e de forma especial a todos os testes que usam essa técnica de monocromatografia. Ok? Então, se você tiver alguma curiosidade em algum teste rápido, é só deixar nos comentários ou só mesmo escrever para nós de forma particular. Nós vamos trabalhar, vamos preparar uma aula específica para aquilo que é a sua necessidade. E aqui temos a interpretação dos resultados. Eu usei aí digamos, usei aí como base, né, os testes de malária, como vocês podem ver aí. E lembrar que esse teste nos dá a possibilidade de termos os dois casos de resultados, né? Agora, se tem essa parte aí, vamos lá prestar atenção. Temos essa parte aqui do C, essa parte de PV e essa parte de PF. Agora temos esses dois pocinhos aí. Agora, o que significa? Nesses dois pocinhos aí, um dos poços é para colocar a amostra e depois nesse outro poço aqui é para colocar o tampão, né? Aquelas gotinhas de tampão. E sempre temos que ter o hábito de ler, neste caso a bula, ler a informação que o fabricante fornece no kit. Não é achar que não, já é técnico, achar que já é da long nessa área, então pode fazer, já sabe que é isso, mas aquilo é preciso sempre consultar. É preciso sempre dar uma olhadinha aí, confirmar se realmente são 2 gotas, se realmente é uma gota, se realmente são quantos microlitros da amostra. Se for amostra de sangue, qual é a quantidade? Se for amostra, ou seja, se for amostra de sangue total, qual é a quantidade? Se for soro, qual é a quantidade? Se for plasma, qual é a quantidade? Então é preciso sempre confirmar essas informações, ok? É preciso sempre confirmar. Agora, para amostra, neste caso, para esse teste de malária aí, se ele corar após a gente ter colocado as amostras, ele corar ali no C, significa que o resultado é negativo, porque ali no C, qual é o significado daquele C? Ou seja, dele mostrar uma barra, né, colorida ali no C, significa que o teste está a funcionar. Em que sentido? Quando nós colocamos aquela quantidade da amostra e depois colocamos o tampão, digamos, a amostra vai começar a migrar por capilaridade, ok? Ou por fluxo laminar, né? Assim que é. Então, quando migra, alguns elementos aqui que são encontrados no teste, que já vem, o fabricante já coloca no teste, esses elementos vão migrar até ali no SIG, vão encontrar algumas partículas, né? Coloidal, que já estão imobilizados. Então, quando chega nessa parte, vai haver uma reação, uma ligação, de modo a dar essa coloração aqui, significando para nós que realmente o teste está funcional. Então, é por isso que, se não aparece essa coloração aqui no C, nós temos que repetir imediatamente o teste no mesmo kit e tomando já mais cuidados ou mais atenção durante a realização do teste. E caso aconteça o mesmo, é preciso que se troque, já tome-se outras ações, né? Que entre essas ações poderá ser a questão de trocarmos, né, o kit, caso o problema também não seja com uma única amostra. Então, temos aí a outra situação aí já no segundo, que é positivo para um dos dois, ok?
Para o primeiro, para quem começa a verificar do esquerdo para o direito, no primeiro significa que estaríamos a falar de um paciente infectado com Plasmodium falciparum, ok? Curou no C, significa que o teste está a funcionar. Curou no PF, tudo bem, significa que a infecção aqui é por Plasmodium falciparum. E no segundo, curou ali no PV, significa que a infecção é por Plasmodium vivax. E vamos para o terceiro campo, né? Que vamos encontrar aí o positivo para, neste caso, falciparum e vivax. Então, quando houver essa infecção, tanto por Plasmodium vivax, ou assim como falciparum, já encontramos essas colorações todas. E vamos nós para o inválido. O inválido é quando realmente nós podemos encontrar dois casos. Ele pode ser inválido quando cora no C, ou seja, no T, ok? Muita atenção aí. Quando vai dar aquela coloração ali no T, para esse tipo de caso, nós estamos a ver o T, ok? Porque esse teste aí já dá aquela testa, ou seja, dá aquelas informações para dois plasmódios, para duas espécies, assim posso dizer. Agora, nós temos aí para PF, se ele cora somente ali e no C não cora, o teste é válido. E se tivesse cora também no PV, que significaria Plasmodium vivax, e não corar no C, o teste também íamos considerar inválido. Então, vamos dar uma pausinha. Vamos dar uma pausinha aí e vamos ver aí. Preparei um vídeo básico aí. É porque realmente sempre é muito bom a gente se formar. Vamos aproveitar enquanto houver o tempo, vamos aproveitar enquanto as condições estiverem aí a nos permitir. Fazemos uma certa formação. Estamos aí, temos uma delegação em Magudi, também temos uma outra delegação que neste caso é a CID em Chongwen, né? Província de Gaza. Então, estamos localizados, né? Para Jimutane. Estamos aí com vários cursos, sejam da área comercial, área industrial, TIC, temos também a área de saúde, temos bastantes cursos interessantes. Temos também agropecuária, isso já para a extensão de Magud. Então, aproxime ao IPI, faça a sua inscrição e garanta a sua formação. Uma formação que te vai permitir a ver o seu futuro de uma forma brilhante e bem diferente. Ora, vejamos. Estamos aqui no campo do Alemanha, no âmbito da colheita da batata. Esse processo de colheita é um processo muito simples, mas também muito complexo. Primeiro fazemos a retirada da batata no campo e colocamos ele nessa lona, neste caso. E amontoamos toda a batata nesse local. Porém, temos saquetas nas quais nós colocamos as nossas batatas selecionadas. O processo da seleção consiste em selecionar as batatas que têm danos e descartamos. Então, nós temos 3 linhagens. Neste caso, temos a primeira, que é a mais grande, temos a segunda, que é a média, e temos a terceira, que é aquela mais pequena. Então, nós selecionamos as batatas de acordo com esses tamanhos. Então, esse é o processo mesmo da colheita e seleção da batata. E desta forma, nós iremos retirar as nossas batatas já empacotadas para o armazenamento. E sendo elas colocadas em um local seco e limpo, porque isso é também crucial para uma boa longa vida de prateleira das batatas. Então lá vamos nós. Então nós temos aí o algoritmo usado para a testagem, né, do HIV. Agora, nós temos aí o primeiro teste, que é Determine, né? Determina HIV1 ou 2, ok? Então, se esse teste der um resultado positivo, nós temos que passar para o Unigold de modo a confirmar. Se der negativo, nós vamos considerar, digamos, o estado seronegativo, ou seja, consideramos que esse indivíduo não tenha, digamos, o vírus. Agora, né? Entre aspas. Melhor lembrar aí, entre aspas. Agora, se
der positivo, já dizia, vamos para o Unigold. Então, confirmamos com o Unigold. Se o Unigold dá negativo, nós consideramos que o resultado é indeterminado, porque lá deu positivo, agora aqui vai dar negativo. Então, se isso acontece, nós vamos fazer o quê? Vamos repetir imediatamente a colheita e vamos repetir a testagem, ok? Seguindo o mesmo algoritmo. Vamos voltar ao primeiro teste, ok? Que é de determine. Mas se dá positivo, consideramos que esse indivíduo é seropositivo. Agora, se permanecer indeterminada após termos feito essa repetição para casos negativos a Unigold, né? Quando tivemos, por exemplo, tivemos positivo para determine, para Unigold estamos a ter negativo, então repetimos de forma imediata a colheita da amostra e repetimos o ensaio, tudo bem. Volta a dar negativo, volta a dar a mesma situação, né? O que vai acontecer? Nós vamos voltar a testar, né? Tendo de 3 ou 4 semanas, ok? Então, após 3 ou 4 semanas, vamos voltar a fazer a testagem, seguindo o mesmo algoritmo, ok? Então, já na segunda vez, vamos repetir. Poderemos ter o estado seropositivo, seronegativo e indeterminado. Então, quando for indeterminado, nós vamos manter, ou seja, vamos marcar, ok? Vamos marcar uma nova testagem. Já, além de ser de 3 a 4 semanas, vamos estabelecer o período de 6 a 8 semanas, ok? Vamos falar para o paciente, voltar a andar sentar, depois de um período de 6 a 8 semanas, para voltarmos a fazer a testagem, ok? Voltamos a fazer a testagem. Então, a terceira visita, então, se tiver o resultado do laboratório, ou o que vai acontecer, aí já vamos referenciar esse paciente, vamos passar já o paciente para um laboratório de referência, já para poderem fazer a testagem da HIV, já com outros, digamos, outros ensaios ou outras técnicas, digamos, mais que possam ser mais eficazes ou que possam dar, digamos, o resultado com mais rapidez e com mais, digamos, consistência, né? Ok? Então, temos esse algoritmo. Esse aqui é só para HIV. Temos também outros algoritmos para sífilis. Então, se quiser que eu partilhe, eu posso partilhar aqui, já numa outra aula. Algoritmo de testagem de sífilis, porque também temos. Só para malária, alguns testes aqui temos tido só um único tipo de teste, né? Rápido. Ok? Eu preparei aqui essas tabelas só para a gente relembrar um bocadinho, né? Acerca, ou seja, relembrar de forma sumária, ok? O tipo de teste, o agente detectado, o alvo que vamos encontrar na amostra, o período de incubação, a amostra que vamos usar, a sensibilidade e a especificidade, ok? Essas duas colunas aí significam sensibilidade e especificidade. Então vamos desvendar algumas verdades aqui. Vamos que vamos. Vamos lá ver o teste mais famoso aqui em Moçambique aqui. Estamos aí com malária, ok? Então, neste caso, o plasmódio mais detectado aqui é o false. Neste caso é o falciparum, né? Então, nós temos aí essa amostra. Vai fazer o quê? Neste caso, o teste, ele já vem com, ou seja, o plasmódio, ok? Já vem com o plasmódio. Então, nós temos aí esses antígenos, ou seja, esses anticorpos que poderão ser detectados aí, mas dependendo do tipo de teste, né? Dependendo do tipo de teste, temos aí o período de incubação, que é de 7 a 30 dias. Ok? O que seria esse período de incubação? Nós estamos a falar do período que vai começar, ou seja, o paciente sofre a exposição e, sofrendo exposição a esse, digamos, ao plasmódio, temos esse período de 7 a 30 dias. Esse patógeno ainda a se multiplicar ou a esse período que seja suficiente para o nosso organismo começar uma resposta imunológica específica. Aí já estamos a dizer, em outras palavras, até que o nosso organismo comece a produzir os anticorpos específicos ao quê? Nesse caso, aos antígenos, né? Que nós já
temos nosso organismo que ele já reconheceu. Agora, é por isso que nós podemos fazer o teste rápido, ele dar negativo, ou seja, não reativo, mas não significando que esse indivíduo está isento, ok? Daquele micro-organismo. Mas porque ainda está, ou seja, a exposição foi muito recente ou o período de exposição foi relativamente há pouco tempo comparando com o tempo em que nós estamos a realizar o teste. Por exemplo, se o indivíduo sofreu exposição ontem ou depois de ontem, ou seja, antes de ontem, o que é que vai acontecer? Nós temos aí uma situação do período ser muito pouco e certamente aí ainda não houve a produção do quê? Ainda não houve a produção, nesse caso, dos anticorpos, ou seja, sim, dos anticorpos face ao quê? Ao plasmódio. Então, nessas situações, quando a gente for fazer o teste, a probabilidade desse teste dar resultados negativos é maior, por causa do tempo de exposição. E também temos aí alguns testes. Aí temos, por exemplo, o teste de sífilis, também um teste bastante realizado aqui no nosso país, causada por bactéria, né? Bactéria Treponema pallidum. Agora, temos esse período de 10 a 90 dias. Significa isso aqui, que durante esse período aqui, se eu fizer o teste e ele dar negativo, ok? Ou não reativo, assim que não significa 100% que o indivíduo está isento do quê? Desse patógeno. Pode adquirir, mas estiver ainda no período de incubação, ok? Então, essa é aquilo que realmente podemos encontrar como alguma, digamos, alguma dificuldade ou limitação para uma desvantagem desses testes. Ok? E temos aí vários testes aí rápidos. Temos teste de dengue, né? Temos zika por aí, chikungunya. Temos também teste de influenza por aí. Agora, para HIV também temos a mesmíssima situação. Temos 3 a 12 semanas, temos 2 a 6 semanas, dependendo da geração, né? Ok? Hepatite B de 30 a 180 dias. Ok. Então você faz o teste e fica aí numa boa. Por essa razão que quando um indivíduo, por exemplo, sofre uma exposição no ambiente de trabalho, ou está aí a fazer uma punção, de repente se pica, ou por mais que não esteja a fazer punção, se pica com algum material aí perfuro-cortante, neste caso. Agora, tem sido, digamos, a prática, ou um dos primeiros, ou uma das primeiras ações a tomar, submeter esse indivíduo à profilaxia, ok? Pós-exposição. E algumas pessoas têm colocado a preocupação, a questão de por que que nós. Até a pessoa acaba ficando mesmo com aquela sensação ou com aquela vontade de fazer, levar, neste caso, a amostra do paciente, se tiver acontecido o acidente durante uma venopunção, né? Ter a ideia de levarmos aquela amostra e fazermos os testes, né? Para vermos se é positivo ou negativo. Porém, nós não podemos confiar nesse resultado. Por quê? Porque é possível que ele tenha ou ela tenha, mas a exposição, o período de exposição para ele é bastante reduzido, né? Ok? Ou seja, essa pessoa sofreu exposição, digamos, há uma semana atrás. Isso pode fazer com que a gente tenha resultado negativo. E vamos ficar aí a sorrir de qualquer maneira, tipo, nos safamos, enquanto realmente não. Então, por isso que submete-se esses indivíduos que sofrem esse tipo de acidentes são submetidos o quê? A uma profilaxia. Nós não podemos ter certeza daquilo que são os resultados que nós vamos obter naquele paciente. Então, mais ou menos isso. Espero que tenham conseguido aprender alguma coisa. E para quem tiver alguma preocupação, alguma dúvida acerca de como é que esses testes funcionam, ou seja, outros testes, né, que poderemos aqui encontrar, o famoso ELISA, também quem quiser perceber um pouco de como é que os testes de PCR funcionam, quiser perceber como é que realmente esses e outros testes funcionam, é só deixar aí nos comentários a sugestão aí
da próxima aula que nós podemos preparar, vamos disponibilizar aqui no nosso canal e juntos vamos compartilhar conhecimento, juntos lá chegaremos. Então, temos aí algumas referências que vocês poderão visitar só para poderem solidificar mais informações que vocês receberão aqui. Temos essas fontes bastante interessantes. É só mesmo se darem tempo de fazer essas leituras. Lembrar que algumas fontes aí estão em inglês, principalmente aí na OMS. Tem uma página aí que está em inglês, é preciso mesmo que faça alguma tradução. Se não for aquela pessoa que facilmente entende inglês, né? Faça traduções de modo a facilitar a sua assimilação. Então, paramos por aqui e realmente nós esperamos que compartilhe essa aula, comente e dá aquele like e juntos vamos crescer.